Graças damos ao Senhor, amém? Oh, glória ao Senhor. Podemos sentar aqui nessa unção, nessa presença de Deus sobre as nossas vidas, que nós possamos nessa noite, que é tão momento tão especial para nós, Dia dos Pais, em que nós estamos celebrando esse dia tão importante, né? Nós possamos celebrar também, junto com isso, a esperança nova que o Senhor nos dá a cada dia, amém? O Senhor renova suas misericórdias sobre nós. Isso é um fato tão importante sobre nós. É o que nos determina, é aquilo que determina a nossa vida. É o fato de que Deus renova suas misericórdias a cada dia sobre nós. Diz a palavra que o Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã. E é um prazer poder nesse dia, nessa noite, que é Dia dos Pais, olharmos um pouco para a questão da paternidade. Eu não vou falar hoje sobre como ser melhor pai, ou como deveriam de ser os pais cristãos ou não, mas nós queremos olhar um pouco para essa palavra que salta tanto aos nossos olhos hoje, como é a paternidade. Hoje foi dia de churrasquear, alguns de nós, não sei se todo mundo churrasqueou, mas em casa teve churrasco. E nós celebramos porque tem uma das nossas filhas, vocês sabem que não está morando na cidade, mora em Porto Alegre, mas sabe que quando a paternidade ela é um laço forte entre o filho pode estar longe das nossas vistas, ele pode estar a quilômetros de distância, mas o nosso coração nada muda, sabe? Nada muda quando o filho nos liga, ou quando o filho, de repente, passa muito tempo sem a gente se ver pessoalmente, mas quando nos vemos, até através de uma videochamada, a paternidade, ela cria aquele laço de novo. É como se nada tivesse mudado. E assim é com o nosso Deus. Nós podemos andar longe muitas vezes, mas nosso Deus sempre nos espera e nos aguarda com seus braços abertos de Pai, com a sua paternidade sobre nós, com aquele abraço gostoso, como aquele pai que espera na porta aquele retorno do seu filho. Que coisa tão linda quando nós podemos ter esse encontro com Deus e ter esse laço forte, sentir esse laço forte com o nosso Deus. Nosso texto hoje está em João capítulo 8. Eu convido a todos aqueles que têm as suas Bíblias aí, vamos acompanhar a leitura. O Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 42. É uma passagem onde Jesus está sendo confrontado com algumas coisas, entre eles essa palavra, paternidade. Se nós podemos sair essa noite com a clareza do que é a paternidade de Deus sobre nós, então o Espírito Santo fez a sua obra, amém? Diz João 8, 42, diz assim: Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Ele quem? Ele me enviou. De quem Jesus estava falando? Do Pai, seu Pai, né? Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é. Por que minha linguagem não é clara para vocês? Pergunta Jesus. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. E aí Jesus faz uma sentença bem dura às pessoas que estavam, aos judeus que estavam contestando ele, que estavam questionando a sua divindade. Ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Forte, né? Isso saiu da boca de Jesus. E querem realizar o desejo dele, ou seja, do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai de quê, diz ali? Da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo o que Jesus estava falando, diz ali, a verdade.
Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Eu quero que a gente leia junto esse último versículo. E aqueles que não têm sua Bíblia, nós vamos ler. Eu leio, vocês repetem. Diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Essa palavra parece tão confrontativa, parece uma coisa tão forte, e é forte mesmo, sabe? Porque nós temos um problema mestre na nossa vida. Quando nós lemos essa palavra, nós vemos como a palavra paternidade, a palavra pai, ela é falada por Jesus de duas maneiras muito antagônicas, oposto, né? Ele fala do pai que lhe enviou e fala também do pai da mentira, que é o diabo. E ele faz essa acusação. Vocês são filhos do pai de vocês. Como uma palavra pai pode caber em dois espaços tão diferentes? Como a paternidade pode caber na verdade e na mentira? Vocês sabem que nós, irmãos, nós estudamos, e eu acredito que faz parte da nossa jornada estudar, trabalhar, cuidar da nossa saúde. Nós cuidamos da nossa saúde, nós cuidamos da nossa família, nós buscamos melhorar a nossa vida, e isso tudo é muito legítimo. Tudo isso é muito legítimo. Nós acreditamos que tudo isso faz parte daquilo que Deus quer que nós façamos nesta vida. Mas, deixa eu dizer algo para vocês nessa noite. Se a gente não conseguir resolver o nosso problema mestre, que é conhecer o Pai, Criador, e o seu plano original para nós viveremos sempre como amadores, esperando resultados de profissionais. Nós estamos trabalhando nas coisas que nos interessam, nós estamos trabalhando na nossa família, nós estamos trabalhando na nossa profissão, mas se a gente não conseguir olhar para algo maior, além daquilo que nós estamos fazendo nessa terra, nós vamos entender que nos falta uma faculdade. Sabe? Eu sempre às vezes questiono, por que não existe uma faculdade para que a gente seja seres humanos? A gente é especialista em tudo, nós temos faculdade para tudo hoje em dia, mas na história da humanidade nunca existiu uma escola ou uma faculdade que nos ensinasse a sermos pessoas para viver esta vida. A gente veio para a vida sem muito preparo. Convenhamos que nós casamos sem muito preparo. Convenhamos que nós fazemos família sem muito preparo. Convenhamos que nós somos pais sem muito preparo. Quantas vezes nós erramos com os nossos filhos e a gente se arrepende e diz, meu Deus, isso aqui... E depois de anos a gente olha e diz, isso aqui não deveria ter feito, principalmente nós que somos pais de adultos, nós dizemos assim, ixi, que eu errei, eu não podia ter feito isso. E nossos filhos nos dizem, nos apontam, olha, isso aqui tu não deveria ter feito. Te lembra que tu me falou isso, pai? Eu não esqueço. Assim são os nossos filhos. Mas não nos prepararam para isso. Nós temos estudo de todas as coisas, mas quem é que sabe? Quem é que nos informou como sermos pessoas de bem? Da onde nós aprendemos isso? Em que escola nós fomos formados, se não na escola da vida? Se não na escola que foi a nossa própria família, o que nós vimos os nossos pais fazendo, o que nós vimos os nossos avós fazendo, foi passado de geração a geração. Mas o plano original de Deus era que nós fôssemos seres humanos perfeitos integralmente. Mas o plano real que nós temos é que já não estávamos no encontro no Éden, no momento em que o homem peca e o homem vira as costas para Deus. Quando Deus foi ao encontro de Adão e Eva, como fazia todos os dias, o homem já não estava ali. Já não tínhamos ido ao encontro. Tínhamos faltado ao encontro. E essa falta do encontro também nos tirou muitas habilidades. O plano original foi quebrado. E nós saímos do Éden com muitos problemas para serem resolvidos, amados. Nós temos muitos problemas.
Nós estamos carregados de problemas. Se eu nessa noite lhe perguntasse quantos chegaram a esse lugar com algum problema para resolver amanhã, essa semana, ou algum problema que você diga assim, pastora, desisti porque já não tenho como resolver isso aqui. É uma questão que não tem mais o que eu possa fazer, já tentei de tudo. Todos nós temos perrengues com a vida. Todos nós temos coisas que nos machucam, que nos doem, que a gente se vê sem saber o que fazer. Agora, Deus Pai nos pergunta nessa noite, por que dar tantas voltas? Se eu sou o fabricante do que se quebrou e estou disposto para consertar. Por que nós damos tantas voltas? Se nós temos a resposta na nossa mão. Paulo diz assim, tudo, quando está falando da sua formação como pessoa, ele diz assim, tudo considero perda por causa de Cristo. Já não dou mais valor a essas coisas, porque ele entendeu que tudo que ele tinha, a bagagem dele, a bagagem cultural, a bagagem de conhecimento, a bagagem de Bíblia, a bagagem de conhecimento de Deus, ele diz, tudo considero perda por causa de Cristo. E ele usa uma palavra forte, ele diz lixo, ele chama de lixo o conhecimento que ele tinha até aquele momento, porque tudo ficou muito pequeno diante do conhecimento de Cristo. Queridos, se o fabricante não aprova, a máquina não funciona. Nós precisamos entender que nós temos muitos problemas nessa vida para resolver, mas se o fabricante da vida, se aquele que nos fez, se aquele que nos criou com um propósito, não aprova aquilo que nós fazemos, não está aprovando as nossas decisões, não está no meio dos nossos problemas, então a máquina não funcionará. Nós andaremos em círculos, nós andaremos sempre vagando. Porque a única paternidade que importa no mundo espiritual, nós olhamos assim, quando falamos de paternidade, nós pensamos só na paternidade biológica, né? Nossos pais, pai e mãe. Mas, no mundo espiritual, a paternidade que importa, que realmente importa, e o que faz e o que vai fazer com que os nossos problemas, aqueles que eu perguntei no início, quando chegaram aqui com dificuldades, problemas e coisas para resolver, quando nós olhamos que é a paternidade de Deus, arquiteto e criador da vida, e, portanto, solucionador de todos os nossos problemas, é o que realmente vai importar para nós. É essa paternidade que nós queremos falar essa noite. Porque essa paternidade vai começar a florescer na nossa vida quando nós ouvimos e obedecemos a voz de quem? Do nosso Pai. Jesus, nesse versículo, fala de diversas maneiras. Vocês não acreditam em mim porque não sabem quem é o Pai que me enviou. Vocês não conhecem o Pai. Se vocês conhecessem, vocês também me aceitariam, mas vocês não conhecem. Jesus está dizendo, vocês não conhecem Deus. Vocês não sabem nada de Deus. Mas a voz do Pai ecoou ao longo da história. Nós vemos Deus falando de diversas maneiras ao ser humano. Nós vemos Deus falando através do monte, no alto do monte, com Moisés. Nós vemos Deus falando pelo fogo, na sarça ardente. Nós vemos Deus falando no vento. Deus falando no vento suave, como aconteceu com Elias. Nós vemos Deus falando quando a nuvem descia sobre o tabernáculo ali no deserto com Moisés. Nós vemos Deus falando pela boca dos profetas ao longo da história do ser humano. Mas hoje ele faz essa fala e essa voz vem através do Cristo. Deus nos fala através da figura de Cristo, o seu Filho. Então, a condição de que somos filhos ou não somos filhos de Deus consiste na prontidão que nós temos para ouvir essa voz que Deus, ao longo da história, sempre tentou se aproximar de nós e nos falar. Porque a sua voz é a que fala a verdade para nós. Mas o problema é que nem sempre nós estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir essa voz. Então, de repente, nós precisaríamos questionar por que estamos tendo tantos problemas nessa vida. Porque, pela lógica, amados, se nós ouvíssemos a voz de Deus, nossos problemas seriam solucionados. Essa não seria a lógica? Vocês não acham que tem alguma coisa estranha que não está dando certo?
Vocês não acham que tem alguma coisa errada que não está certa nessa história? Porque, pela lógica, se nós ouvíssemos a voz de Deus e ela fosse audível e nós soubéssemos o que tínhamos que fazer, daria tudo certo, nós não teríamos problemas. Mas por que nós estamos cheios de problemas? Porque a voz do Pai foi cortada. Nós não fomos à cita, a gente não foi ao encontro. Então Deus teve que enviar seu Filho para nos falar novamente. E Ele nos fala hoje. Agora, se nós ouvíssemos essa voz, nós não daríamos tanta cabeçada na vida. Eu tenho certeza, olha, eu posso dizer por mim, todas as vezes que eu dei cabeçada, que eu fui cabeçuda, como a gente diz normalmente, é porque eu não ouvi a voz de Deus, é porque eu sabia o que eu tinha que fazer, mas não fiz. Eu sabia que não deveria me irritar, mas me irritei. Eu sabia que não deveria te ter falado, mas falei. Eu sabia que tinha que ter feito, mas não fiz. Porque a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. A gente dá desculpas. Agora, sabe que uma coisa que eu vejo quando olho para esse versículo é que o inimigo sempre vai tentar colocar dúvida em nós. Será que nós somos mesmo os filhos de Deus? Será que eu sou filha de Deus? Será que você tem certeza que é um filho de Deus? Porque o inimigo sempre vai atacar isso. O diabo sempre vai tentar derrubar a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Olha só o que ele tentou fazer com Jesus. Preste atenção. Nós vamos ver, ele tenta derrubar a paternidade. E olha como isso é importante, como esse elo de paternidade é importante para nós, que o diabo ataca diretamente ali na tentação, no deserto. O que o diabo fala para Jesus? Diz assim, se és realmente o Filho de Deus, faz que essas pedras se transformem em pão. Se és realmente filho de Deus, te atira de cima dessa pedra. Depois, nós vamos ver o povo zombando de Jesus, os líderes religiosos questionando a sua paternidade, como nós estamos vendo nesse versículo. Será que realmente tu és filho? Diz que procuravam matar Jesus porque ele dizia que ele era filho de Deus. Era uma blasfêmia alguém falar isso naquela época. Depois Jesus sobe a cruz e as pessoas começam a gritar, se és verdadeiramente o Filho de Deus, desce dessa cruz. Em todo momento, o diabo tentou desconstruir o relacionamento de filho e de pai, a paternidade. Porque o diabo sabe bem que se ele destruir esse elo que nós deveríamos de ter com Deus, nós estaremos sempre em problemas. Então, você é filho de quem você ouve. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Porque é essa voz que será o nosso pai. E aí eu faço uma pergunta nessa noite, quantos pais nós temos? Porque Jesus disse aquelas pessoas, vocês são filhos do diabo. O pai de vocês é o diabo, diz Jesus. E ele estava falando não de algo, o diabo, uma figura, né? Oh, aquela figura que nós vemos com as guampinhas, aquela roupa vermelha. Não. Ele estava falando de uma voz que guiava os seus corações. Ele estava falando de uma voz que dizia para eles o caminho errado, que falava para eles o caminho que não deveriam de andar. Então Jesus traz essa verdade. Vocês são guiados pelas decisões do pai de vocês, que é o diabo. Mas nessa noite essa pergunta vai para nós, quem é o nosso pai? Quem é o nosso pai? Quem toma as nossas decisões? Quem toma as nossas decisões? Porque nós podemos pensar que somos nós. Sim, pastora, eu tomo minhas decisões. Eu sempre consulto e oro. Muito bem, isso é muito bom. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Porque às vezes a gente ora, mas a gente termina fazendo a nossa vontade. A gente, por exemplo, nós oramos, Senhor, me ajuda. Senhor, me abençoa, me guia. Aí aí a gente ora pelas nossas dívidas. Ai, pastor, ora por mim, estou cheio de dívida. Mas, querido, por que está cheio de dívida? Ah, porque eu não controlo, eu vou passando o cartão, querido. Sabe quem está sendo teu pai? Se você está passando descontroladamente seu cartão e se endividando, seu pai é as emoções. Você está agindo no impulso, na emoção de
Sim, atolar nas dívidas e depois chegar fim de mês, não conseguir dormir porque você precisa pagar aquelas... Você cria um problema para quem? Quem é que resolve esse problema? Você está num problema financeiro, certo? Aqui estou dando um exemplo. Mas seu cartão estourou porque você não soube andar em ordem. É o princípio da sabedoria andar em ordem pela vida. Então, quando nós tomamos o impulso de sair comprando, gastando o que não temos, dizendo assim, ó, eu vou pagar, não, eu vou comprar e depois eu corro atrás. Eu uso muito isso. Eu vou primeiro comprar, depois eu corro atrás. Eu vejo o que eu faço, queridos. Isso não vai ser ato mágico. Não vai ser ato mágico. Deus nos abençoa? Sim. Deus nos dá o que precisamos? Sim. Deus nos dá aquilo que nós precisamos, que vem à nossa mão? Sim. À nossa mão? Sim. Mas Ele vai abençoar quando nós andamos em ordem. Deus não vai abençoar uma coisa desordenada, desorganizada, a casa da mãe Joana, como nós dizemos. Nós precisamos andar conforme a voz que nos guia da sabedoria. O pastor falou tanto domingo passado sobre isso. As nossas emoções nos governam. Ou talvez o nosso pai sejam as circunstâncias. A gente diz assim, vai aceitando qualquer coisa, né? Porque as circunstâncias nos levam e a gente não sabe dizer não, e nós vamos entrando nas furadas da vida, né? Ou às vezes a necessidade, a gente toma decisões fora do plano de Deus, porque as nossas necessidades gritam mais do que a verdade de Deus na nossa vida. Então, quem é o nosso pai? Eu faço a pergunta nessa noite: quem é teu pai? O que está te governando? Porque essa é a voz. As vozes que tu segues escrevem a história que tu vives e elas se tornarão o teu pai. As vozes que a gente ouve escrevem a nossa história. Uma decisão mal tomada hoje pode gerar um futuro desastroso. Porque nós não soubemos andar em sabedoria. Quem é teu pai? Qual é a tua paternidade? Mas aí vem a alegria, né? O Espírito Santo. Eu tenho falado tanto sobre o Espírito Santo, porque eu acredito que quando nós temos um encontro com o Espírito Santo de Deus, que nos deixou para nos guiar, eu faço ênfase todas as vezes, de bater na mesma tecla. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, quando o Espírito Santo mora em nós e ele nos governa, quando o Espírito Santo é quem rege, é aquele que nós temos convidado para morar. Aquele Deus que tem feito morada em nós. Ó, glória! Quando nós temos o Espírito Santo, nós andamos bem. Mas quando nós não temos o Espírito, ó, glória, temos o Espírito? Ó, glória a Deus! Então sua vida deve estar uma maravilha. Deve estar 100%, porque o Espírito está em ti. Agora, quando nós não temos o Espírito, amados, nós vamos ser um carro quebrado. Sabe aqueles carros que chegam lá na tua oficina, Júnior? Aqueles que são pedreiras. Tu, às vezes, eu imagino que tu deve olhar de vez em quando e dizer, o que eu faço aqui? Né? Um quebra-cabeça, né? Mas nossa vida é assim, quando nós não temos o Espírito nos guiando, nós nos tornamos um carro quebrado. Porque sem o Espírito temos forma, mas não temos vida plena em Cristo. Então Jesus cumpriu o plano do Pai e logo depois enviou o Espírito Santo para que ele fosse a voz que nos guiasse a toda verdade. Agora pensa que os discípulos, isso seria tão importante na caminhada dos discípulos, que eles esperaram 10 dias, diz Atos. Que eles esperaram 10 dias pela vinda do Espírito Santo. E Jesus disse assim para eles, não saiam daqui, fiquem aqui, todos juntos. Eu imagino 10 dias juntos, sem sair dali do mesmo lugar, fedor que deveria ter ali, porque sem tomar banho, sem, né? Todo mundo junto. Mas eles obedeceram 10 dias. No calor de que é naquela região, diz que eles esperaram 10 dias para que o Espírito Santo viesse. E eles, enquanto isso, eles buscavam o Espírito em arrependimento e em unidade. Ou seja, o Espírito Santo não vai vir nos habitar se a gente não buscar. Nós precisamos de uma busca. Nós precisamos de uma busca do Espírito. Ah, Senhor, eu vou ficar 10 dias orando.
Porque eu não vou sair deste lugar até que tu não me enchas do teu espírito. Eu precisei fazer essa oração um dia. Porque eu entendi que só amar a Deus, só crer em Deus, só dizer que sim, eu acredito em Deus, sim, eu acredito que Ele morreu por mim, Jesus vai me salvar, mas era algo que quando chegava nas horas difíceis, eu não tinha uma força que me impulsionasse. Porque não adianta só crer, amados. Crer tem um monte de gente que crê. Muita gente que nem conhece quem é Jesus, vai perguntar, acredita em Deus? Sim, acredito. Sim, claro, acredito. Na força do universo. Que bom! Oh, glória! Mas e essa força nos habita? Essa força nos habita? Porque essa força precisa nos habitar. Senão não adianta nada. Não vai adiantar nada. Aí nós vamos ser como um cavalo mal domado. Vamos andar pela vida como um cavalo mal domado. Nós vamos ser. O Espírito Santo quer nos dar aquele. Eu vou ter que colar aqui, porque eu não conheço nada de carro. Aí a pastora vai ter que colar, né? Vou ter que ler aqui. O Espírito Santo nos dá um Kia EV9. O que é isso, gente? Alguém sabe? Não sabe o que? Nem eu sei. Eu me informei na internet e disse que o Kia EV9 é o melhor carro que foi eleito ano passado. Júnior, pensei que tu sabia. Meu Deus. Ainda bem que tu é bom mecânico, porque claro, esse não vai na oficina, eu entendo. Claro, é o carro que não vai na oficina. Tá bem. Salvasse dessa. Se eu falar uma Mercedes, aí já ficou melhor. Um BMW, aí ficou melhor, né? Sei lá, pense num carrão. O melhor carro que você poderia ter. O Espírito Santo quer nos dar um carrão. Ele quer nos dar uma BMW última do ano, espiritualmente falando. Mas a gente insiste em pegar aquele cavalo mal domado, selvagem, que nos leva para tudo que é lado. Sabe, eu me lembro, nunca vou me esquecer uma cantata que nós fizemos. Aliás, a mesma cantata que nós fizemos no Natal passado, Natal Gaúcho. Nós fizemos essa cantata uma vez há muitos anos atrás, só que nós fizemos, não sei os irmãos mais antigos, levanta a mão aí, estou falando aqui de 1998, 99, aí estão os irmãos mais antigos, irmãos da velha guarda, como dizia um jovem aqui da igreja. Né? Quantos participaram dessa cantata? Pode levantar a mão sem vergonha aí. Vocês se lembram onde nós fizemos essa cantata? Ali na frente, né? Na frente da igreja, nós botamos um palco ali fora, botamos as cadeiras na rua, fechamos a rua, óbvio, pedimos permissão, e fizemos o Natal Gaúcho lá fora, apresentando a cantata. Nós quisemos fazer uma coisa tão real, que nós dissemos assim, tinha dois personagens que eram os avós que vinham nos visitar na cantata, né? E esses avós, a pastora sempre tem aquelas ideias, né? Que os irmãos já têm medo quando eu digo, gente, tive uma ideia, eles dizem, ai, a pastora já está inventando coisa, né? Eu tive assim, vamos fazer que os avós, já que é algo gaúcho, algo das tradições, é uma cantata que vai falar dos nossos costumes, vamos trazer os vovós numa carroça de cavalo. Estava tudo bem até ali. Nós falamos com o irmãozinho que tinha uma carroça com um cavalo. O cavalo era, sabe aquele cavalo bom? Aquele cavalinho que tu diz, chama ele e ele responde. Manso, humilde, domado. O nome dele era Curió, nunca vou me esquecer. O seu nome. Curió, né, Silvana? Curió. E o irmão nos disse, amados, podem pegar o Curió na carroça. Ele, é carroça que chama, né? Coisinha. Tá. E podem pegar, eu trago no dia. Ah, beleza, mas ficou. A gente já pensou aí, os vós chegando de carroça, né? Na casa da cantata. Então, nós colocamos nesta rua lateral, lá nos fundos, na casa da irmã Yara, o Curió com a sua carroça. E os vovôs iam vir em cima. Eu acho até. Não me lembro quem fazia esse papel, mas acho que a Silvana estava na volta. E o meu irmão, né, Juan Pedro. Então, a família se reunia ali, enfim. Quando chegavam. E ali nós aqui no palco, olhando para lá, o irmão bem no meio da rua, para fazer o sinal quando fosse que eles tinham que vir.
ali no meio dessa rua. E então, quando a gente, aí começamos a peça, e aí alguém disse, gente, os vô que estão demorando, cadê os vô? Esse era o sinal para ele chamar a carroça, né? E o irmão começou a vir de lá, e eu aqui, né? Eu aqui, controlando tudo, diretora da peça, eu olhando, né? O irmão fazia assim para ele, e ele... E ele fazia assim para mim, daqui a pouco. E o irmão tinha dito assim para os irmãos que vinham na carroça, não batam nele, só digam, vamos Curió, que ele vai. Essa era a condição do Curió, ele era bom, mas era só dizer, vamos Curió, não batam, que ele sai caminhando de mansinho. Então eles pegaram, quando chegou a hora de vir, eles começaram, vamos Curió, e o Curió. E eles, vamos Curió, e o Curió nada. E nós esperando, e os vô, e o irmão, já não tinha mão para chamar eles. Vamos, Curió, e vamos, e passavam uns minutos, e aí meu irmão pegou um rei e disse, vamos, Curió, pá! Irmãos, esse cavalo saiu correndo. Só que desse lado de lá tinha um valetão, não sei se você se lembra, até agora tem, né? Um valetão de água podre, e esse terreno era terreno baldio, não tinha casa, não tinha nada. O Curió pegou em direção à valeta com os irmãos, e o irmão aqui que fazia o sinal, só via ele fazendo assim. Quando eu vi aquela cena, disse, pronto, acabou a nossa peça. O Curió se enfiou dentro da valeta, com carroça, com vô, com todo mundo. Os vós chegaram sujos de lama, de porcaria toda de valeta. Olha, e nós aqui enrolando, né? Enrolando, e barrendo, e cantando, e nada dos vós chegar. Mas, queridos, quando finalmente eles chegaram com o Curió todo embarrado, sujo, os irmãos, a avó vinha com os cabelos, parecia Medusa, penteadinha, já estava todo descabelado. Com o coração na mão, porque poderiam ter até morrido. Mas, irmãos, até um cavalo manso pode virar uma fera. Eu penso que o Espírito Santo em nós é engraçado isso que eu contei, mas eu penso que quando nós não temos o Espírito Santo, a nossa vida anda no valetão lá, que o Curió inventa de nos levar quando quer. Porque nós, às vezes, Deus tem pronto para nos dar um equipamento de fábrica, mas a gente insiste. Nós temos uma Mercedes flamante, mas a gente insiste em subir naquela carroça, com aquele carro, com aquele cavalo que a gente puxa para lá e ele vai para cá. Que atende quando ele quer. Esses somos nós sem o Espírito Santo. Mas eu lhe garanto nessa noite, e posso lhe dizer, que não basta estar na garagem. Deus te dá um baita de um carro, mas não adianta ele estar na garagem. É necessário que ele esteja funcionando nas nossas vidas. Ele precisa funcionar. Nós não podemos ter medo. Então, Deus nos chama a um propósito maior. Você já se perguntou para que vinha ao mundo? Porque se a resposta é só viver e trabalhar, eu quero lhe dizer que isso é muito pouco para um filho de Deus. A nossa vida precisa ter um propósito. A sua vida só faz sentido dentro da história de Deus. E a igreja é o governo que Deus quer colocar sobre nós. Nós caminhamos com um propósito, quando estamos inseridos dentro dessa paternidade, e a paternidade de Deus nos coloca dentro de uma comunidade, porque esse é o lugar onde o governo de Deus é revelado. Então, se nós temos essa oração verdadeira de dizer, Senhor, abre meus olhos espirituais, eu quero te ver, eu quero te enxergar, abre o meu entendimento, nós vamos andar no Espírito Santo com aquele GPS que não falha. Mas mesmo funcionando bem, não suba no carro do pastor e a pastora, porque sempre se perde. Sabe? Porque às vezes nós temos todo o equipamento, mas a gente insiste em... Sabe? A gente é tão torpe que a gente se perde mesmo com o GPS. Mas quando o Espírito Santo governa, ele é aquele GPS perfeito, que nos leva a destino, e mesmo quando nós dizemos, mas Senhor, esse caminho está estranho, Deus, o Espírito Santo nos diz assim, confia.
confia. Eu sei para onde tem que te levar, mas está estranho, Senhor. Não é o que eu sonhei, mas confia. Eu sei por onde estou te levando. É a voz do Espírito que nos fala e que nos diz, é a voz do Pai. Então, quem governa a sua vida decide o destino que você alcança. E eu oro nessa noite para que esse destino não seja valeta. Seja um destino glorioso, seja um destino bom, seja um destino com propósito em Cristo. Porque Cristo é suficiente. Quando Cristo é suficiente na nossa vida, Ele supre todas as lacunas. Ele é o Pai que tu não teve. Sabe? Porque às vezes eu imagino que eu não tive pai, então você está aqui lamentando que seu pai não foi aquele pai que você queria, mas quando nós temos Cristo, ele é o nosso pai que nós não tivemos. Ele é a saúde que nós não temos. Ele é a comunhão que nós sonhamos. Ele se torna para nós tudo o que nós temos, que nós não temos, perdão. Cristo se torna aquele que resolve todos os nossos problemas, mas porque Ele é o suficiente. Eu não preciso de outras coisas, porque Ele me é suficiente. Então, Cristo não é complemento, Ele é tudo o que nós temos para andar nessa vida. Oh, glória a Deus. Não precisamos de mais nada. E eu quero nessa noite terminar dizendo e afirmando que o que é realmente evangelho, porque nós estamos às vezes confusos no que realmente é evangelho. Eu posso lhe falar, quando falamos de paternidade, que o evangelho, o plano original de Deus foi revelado em Cristo, e isto é o evangelho. O plano original do Pai foi revelado em Cristo. E nós precisamos conhecer esse plano. Porque talvez as coisas estão dando erradas porque nós não estamos andando no plano certo que nós precisamos andar. O evangelho é relacionamento com esse Pai, pelo Filho e pelo Espírito. O evangelho é vida alinhada ao governo de Deus sobre a nossa vida. É Ele que nos governa, é a voz do Pai que nos fala. É a sua paternidade que nos dirige nas coisas dessa vida e que Ele tem o propósito de que sejam boas, que sejam excelentes para nós. O evangelho é transformação de dentro para fora. Há uma transformação, uma vida cheia dentro de nós que transborda a cada dia. O evangelho é participação num propósito maior de Deus. Sabe? Porque os nossos planos aqui podem ser muito bons, mas eles são muito pequenos. Nossos planos pessoais são bons, mas eles são muito pequenos diante de um plano maior que Deus tem com a humanidade. E eu preciso entender, me engajar nesse plano maior. Porque quando eu tenho essa visão de plano maior, eu olho para os meus problemas e digo, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que eu não estou deixando Deus governar a minha vida. O evangelho não é sobre melhorar a vida que temos, mas sobre receber a vida de Deus, receber a vida que Ele tem e nos capacitar para termos uma vida alinhada aos seus propósitos. Não é para Ele resolver os nossos problemas, mas é para que Ele venha com a sua vida nos capacitar a resolver os nossos problemas. Oh, glória! Entende isso, amados? O Espírito nos capacita e nos dá sabedoria, nos dá entendimento de como vamos resolver os nossos problemas, mas nós precisamos dessa paternidade. Agora, o que o Evangelho não é? Para ficar mais claro para nós. E aí é a nossa confusão, amados. Porque tem coisas que nós dizemos que é Evangelho, mas não é Evangelho. Eu lamento, porque eu não sei o que você tem ouvido por aí. E eu já lhe digo em nome de Jesus, se você quer andar em sabedoria, ouça só uma palavra. Siga um líder, siga um pastor, se congregue no lugar. Seja fiel nesse lugar. Fique aí, ouça a voz do seu líder, do seu pastor. Porque às vezes nós andamos, ouve aquele é outro, olha lá. E a igreja, mas pastora, como lá? A igreja lá não deixam tatuar? Como é que a senhora está cheia de tatuagem? Como é que lá deixam não sei o quê e aqui não sei o quê?
Como é que aqui podem entrar gays, lésbicas por essa porta, sentar, participar, e lá na igreja outra, não sei o que. Amados, nós precisamos estar alinhados com o que é e o que não é evangelho. Tem coisas que não são evangelho. E nós estamos bebendo de fontes e de cisternas que não são o verdadeiro evangelho. Eu não vejo em nenhum momento Jesus sendo outra coisa que não fosse amigo, Senhor e luz na vida de todo mundo. De todos. Sabe qual foi a única classe que Jesus discriminou? A classe dos fariseus. Aqueles religiosos que apontavam o dedo. Esses Jesus chamou. O pai de vocês é o diabo. Porque Jesus se sentou com todos os párias, com todos aqueles que foram rejeitados. Jesus entrou, jantou, ceiou, participou, celebrou. E a ninguém deu as costas. Ninguém que o aceitasse. Evangelho não é resolver problemas terrenos. Isso não é evangelho. O evangelho nos capacita para isso, mas o evangelho não é termos os nossos problemas solucionados. Isso não é evangelho. Evangelho não é viver guiado por emoções ou circunstâncias. Isso não é evangelho. Evangelho não é religiosidade mecânica. Eu vou lá no culto, me sento, bato ponto todo domingo, chego lá na oração domingo, todos os dias oro, medito. Isso é religião. O que Deus quer nos dar é uma vida onde nós tenhamos o propósito e essa vida esteja abundante em nós. Nós tenhamos capacitação para viver essa vida que Deus nos deu para viver. Agora nós andamos pela vida assim, murchos. Você acha que isso é evangelho? Viver murcho na vida? Seco. Chorando as misérias? Isso não é evangelho. Se o evangelho está em nós, isso já é tudo que nós precisamos. E os nossos problemas vão se ajeitando. Porque nós temos uma voz maior dentro de nós. Quando alguém quer nos diminuir, a gente tem uma voz que me diz assim, tu és minha filha. Pronto, acabou o problema. Que fale o que quiserem, já não me importa. Não faz efeito nos meus ouvidos. Quando alguém fala mal de mim, Deus me diz assim, eu sei os pensamentos que tenho sobre ti. Eu me agarro nessas palavras e digo, mas se tu sabes os pensamentos, o que me importa, Senhor? O que estão falando? Aí meu patrão me manda embora, eu não tenho mais emprego, mas eu penso assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fico tranquila. Porque eu sei que a sua palavra é maior do que todas as coisas. Isso cria uma identidade dentro de mim. Então, evangelho não é projeto de autoestima. Não é. Muitas vezes vamos andar tristes pela vida, para baixo, faz parte. Mas nesses momentos, nós lembramos da palavra que nos fortalece e continuamos adiante. Porque Ele é a nossa força. E porque Ele nos aceita assim como somos. E porque com Ele nós não precisamos um desempenho melhor. Porque Ele já nos conhece. Nada vai mudar. Deus não vai mudar a sua opinião sobre ti, porque Ele te conhece desde que tu estavas aqui no ventre da tua mãe. Diz a Bíblia que Ele ali já nos olhava. Oh, glória a Deus. Então, o evangelho não é crer somente, é conhecer esse Deus. Você acredita? Beleza. Mas eu te convido nessa noite a conhecer esse Deus. Em nome de Jesus. Então, a pergunta que nós queremos encerrar é, quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Qual voz tem nos guiado até aqui? Qual é a paternidade que nós temos? Porque se você percebe outras vozes, que outras vozes têm assumido esse lugar de Deus. Hoje é dia de troca de paternidade. É essa voz que nós precisamos ouvir. A voz que nos guia a toda a verdade. O modelo a ser seguido, Jesus. Esse é o modelo. Não é o modelo do pastor, não é o modelo da pastora, não é o modelo do evangelista, não é o modelo do pregador famoso. É o modelo de Cristo. Todas as vezes que eu me vejo numa situação difícil, eu sempre penso assim, o que Jesus faria nesse momento?
Todas as vezes. Gente, é batata, porque a resposta vem logo. O que Jesus faria? É a voz que nos fala do Pai dentro da nossa alma. Então, entregue ao Pai Celestial o direito de ser o único a definir quem tu és. E peça ao Espírito Santo para confirmar no teu coração que tu és filho e filha, amado e amada de Deus nessa noite. Eu quero nessa noite terminar dizendo que quando tu descobres quem é teu pai, tu descobres quem realmente tu és. Quem é teu pai? Eu quero que nessa noite a gente feche os nossos olhos, assim como nós estamos.